Aí dá um sinal para mim. Já. Boa noite, amigos, tudo bem? Começa hoje mais um programa super ao vivo, lógico, da Máximo Comunicação, produzido e veiculado pela Máximo Comunicação. E hoje o assunto é muito interessante. Trata-se do programa Startando. O pessoal aqui, os âncoras, os titãs aqui do mercado, eles vão falar sobre startup, o que é startup. Na verdade, eu também não sei muita coisa, quero aprender. Economia, mercado, evolução, tecnologia e tanta coisa legal, tá bom? Participem, mandem perguntas, tá bom? Críticas, elogios, uma coxinha pode mandar também, a gente aceita. Mas olha, é um programa assim, descontraído, o assunto às vezes ele torna um pouco sério, mas a gente vai levar para um lado legal, desconstruído, para que tudo corra bem. Eu vou apresentar, na verdade, eu faço uma participação muito singela, que sou uma pessoa humilde e tal, mas aqui, quem vai conduzir o programa, na verdade, é o Nicolau, que é economista, não é? Financista, tá. O Felipe, que é empresário, que eu falei para ele que ele é nerd, mas ele não tem cara de nerd, não é? Aliás, e o Reginaldo, que é advogado. E luta jiu-jitsu também. Vocês lutam jiu-jitsu? Vocês não lutam? Hapkido. Hapkido. Gente, tudo bem. Tudo bem do Oriente, né? Bom, Nicolau, por favor, uma rápida apresentação do seu trabalho. Tá, bem breve. Eu também sou empreendedor, só que a minha parte é de banking. Eu trabalho em financeira. Hoje eu sou diretor de financeira na parte de compliance e controles internos. E eu tive a experiência, a oportunidade de passar por um processo de equity com um grupo. Então, um processo que muitas dessas startups passam, no meu passado recente também passei. E hoje eu atuo nessa parte de banking e com mentoria. Legal. Felipe. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou um dos fundadores da Gumer, né? A Gumer tem 3 fundadores, hoje quase 20 funcionários. E eu sou formado em engenharia, mas eu empreendo há 5, 6 anos, desde que eu estava na faculdade ainda. Então eu tenho uma saga pequena, perto de muita gente, mas deu para calejar bastante nesse tempo. Só explicando para o pessoal, você criou aquele cardápio eletrônico que tem alguns restaurantes. O Gumer, ele é um não dá spoiler, meu. A gente vai chegar lá. Não fica dando spoiler. Tá dando não spoiler. Pode contar antes? O Gumer, ele é um autoatendimento para restaurante. Então, quando você vai no restaurante, você, ao invés de ter um cardápio de papel normal, você tem um tablet, e no tablet, além de você ver o cardápio, você consegue pedir por ali também. Tá, não conte mais, então só vou apanhar. E o Reginaldo? Boa noite, pessoal. Sou advogado, atuo principalmente na área empresarial. Também sou empreendedor, investidor anjo e consultor no Parque Tecnológico. Hoje é um prazer ter o Felipe aqui como nosso primeiro convidado nessa estreia. Aqui também é o nosso MVP, também é um projeto piloto, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões relativas às startups. Bom, muito bem, agora é com vocês, tá? Vocês podem brigar aí à vontade, discutir, polemizar, contar tudo. Fique à vontade. Beleza, eu acho assim, apesar de você ter dado spoiler, o meu começo eu queria entender um pouco o que é a Gumer, o que efetivamente ela faz, para eu poder então entender onde que essa startup situa, e acho que o Reginaldo pode falar melhor do que a gente aqui, o que é de repente a startup, ou você dar a sua visão do que é uma startup. Esse seria meu primeiro ponto para começar a desenvolver um raciocínio junto com você. Legal, bacana. Bom, a Gumer nasceu há quase 4 anos atrás. Ela nasceu com o intuito de apoiar o restaurante a ser mais eficiente e a ter uma margem de lucro um pouco maior. Então a gente via cada vez mais as pessoas optando por alimentação delivery, como a rotina estava muito rápida, optando por alimentações alternativas ao restaurante. Então nosso intuito é apoiar o restaurante a ser mais competitivo com essas frentes de alimentação, como praça de alimentação em shopping e delivery, por exemplo, que estavam crescendo muito, apoiar ele com gestão operacional e aumento de consumo. Como é que a gente faz isso, né? Então a gente detectou que um dos principais problemas do restaurante hoje é a mão de obra qualificada, principalmente atendimento. Então, quando você vai no restaurante, ao invés de o Gumer, né, conseguiu suprir esse papel, quando você vai no restaurante, ao invés de ter um cardápio de papel tradicional, você tem um tablet, e no tablet você consegue, além de ver o cardápio, você consegue fazer o pedido por ali também. Então, o fato de você conseguir fazer o pedido ali pela tecnologia, gera economia de tempo de garçom. Então, um garçom vai conseguir atender mais pessoas e com muito mais qualidade ainda. Então, muitas vezes, a gente falam que a gente está tirando emprego e tudo mais. Muitas vezes acontece isso de fato.
mas aí a gente está otimizando o operacional realmente de pessoas que estão trabalhando bem, aqueles 20% de pessoas que são sempre rotativas no restaurante e geram muitos problemas. Então a gente consegue otimizar esse operacional e, além disso, aumentar o consumo com um visual muito mais rico, com o próprio autoatendimento e com a customização no pedido. Então, basicamente, esses 2 pontos que a gente consegue entregar para o restaurante. E o que você acha com relação a essa supressão do emprego que pode acontecer? Como que vocês lidam com isso e como que vem sendo trabalhado na melhora desses garçons? Certo. Bom, a gente na Gumer pensa em tecnologia para potencializar o trabalho humano, não para substituir. Então, a tecnologia é boa em certas coisas e o humano é bom em outras coisas. Então, a gente muitas vezes criou profissões, criou coisas que não é do característico do ser humano, coisas mecânicas. Então, a gente vê a tecnologia, ela não rouba um trabalho humano. Ela, na verdade, tem uma filósofa que falou que a gente que roubou o trabalho da tecnologia, fazendo coisas mecânicas, coisas que não envolvem criação, que não aproveita o potencial que a gente tem. Tá? Então a gente pensa em tecnologia para potencializar o trabalho humano e para fazer com que o trabalho humano seja realmente criativo, comunicativo com as pessoas. Muitas vezes, beleza, estou tirando emprego das pessoas, mas poderia estar acontecendo muito mais desemprego. Então hoje essas outras frentes de alimentação, como delivery, praça de alimentação em shopping, ou o próprio takeaway, roubam muito mais espaço, muito mais, elas estão de fato falindo restaurantes com atendimento em mesa. Então se a gente pegar, no ano passado, teve várias matérias da principal revista dos Estados Unidos falando que os restaurantes com atendimento em mesa estão caminhando para a morte, assim, porque eles estão perdendo muito espaço para essas formas alternativas que não tem trabalho de garçom nenhum. Então a gente otimiza, assim, às vezes reduz um ou outro garçom, mas até para o bem das pessoas, porque essas formas alternativas de alimentação, você apenas põe a comida para dentro como combustível. Você não tem aquele momento de alimentação que é prazeroso, você está com os amigos, familiares ali, aproveitando aquele ambiente. Não, você vai ali no shopping, pega ali na praça de alimentação, senta na mesa, aquela muvuca, ou todo mundo pede delivery, cada um come em frente à TV. Então a gente tenta resgatar um pouquinho o sentido do ato de alimentar. Então a gente tem que apoiar o restaurante a ser mais competitivo com essas formas alternativas, para as pessoas optarem também mais por ter uma experiência em restaurante de atendimento em mesa. Nossa, olha, chegaram ali um comentário ali, o Josué Carlos do Amaral, né? Olha lá, estou aqui acompanhando e parabenizando pela iniciativa das formações. É amigo de vocês, não é? Eu não conheço, não. Fala que é. Então... É amigo, valeu, Josué. Legal, o pessoal está interagindo ali, não é? E aí, Reginaldo, e você? Como é que você... Eu fui na sua história há pouco tempo, estou com startup agora, pai, uma garotada, e como é que você entrou nisso? Né? Na verdade, não é que estou numa startup, é um trabalho que a gente já vem desenvolvendo há algum tempo. Realmente esse mundo de empreendedorismo, de startup e desse gás da juventude aí é muito legal, é apaixonante. E você está ali naquele burburinho de ideias, de coisas acontecendo e observando a tecnologia cada vez mais. Isso é reversível. Nós não vivemos mais sem a tecnologia e, enfim, é apaixonante. Mas sabe uma coisa? A gente acho que até queimou uma etapa na minha compreensão, cara. Porque assim... Você me contou, começou a falar um pouco do operacional do negócio. Muito bem. Mas eu acho que cabe também um outro caminho, de repente, uma outra elucidação. Eu queria entender, na sua visão, assim, você é classificado como startup. Então, o programa ele foca também essa parte, né, das startups. Essa que é a ideia. Legal. Eu queria entender, então, na sua visão. Você se considera uma startup? E se você se considera uma startup, queria entender... Na sua visão, para ver se combina com a minha, o que é uma startup? Acho que esse é um ponto bacana a gente entender. Bom, legal. Tem alguns caras que dão algumas definições para startup, né? Mas basicamente uma startup é uma empresa que está num ambiente com altos riscos, né? Então, desde um produto que não sabe se atende uma necessidade de mercado, desde um modelo de negócio que eu não sei se essa é a minha forma de adquirir cliente, ou essa é a minha forma de eu me relacionar com o cliente, ou se esse é realmente o meu cliente ideal. Tá? Então, a startup está num ambiente altamente de alto risco. Tá? E, ao mesmo tempo,
alguns classificam que a startup também tem um alto potencial de crescimento, que ela é escalável. Tá? Então, por isso que muitas startups hoje são de tecnologia, porque a tecnologia você consegue escalar, crescer mais rápido. Quando a gente fala em escalar, uma comparação bem básica é um sapateiro, por exemplo. Então, a Gumer, para eu atender 100 clientes e para atender 1.000 clientes, do dia para a noite, eu vou aumentar meu custo aí no máximo em 10%. Tá? Custo fixo. Tá? Agora, um sapateiro, para atender 100 clientes e outro 1.000, é um trabalho que ele vai ter que multiplicar as pessoas ali e o custo dele vai aumentar proporcionalmente ao número de clientes dele, provavelmente. Vai conseguir otimizar uma coisa ali, mas ele não é escalável assim. Tá? E um modelo, por exemplo, o que é um ambiente de risco? Você tem uma padaria, vou abrir uma padaria. Eu já sei, eu tenho referências do mercado, quanto eu posso cobrar do meu pão, como é que eu faço meu pão, como é que eu posso lidar, como é que seria todo o fluxo do cliente ali. Então você já tem modelos validados que você copia e adapta melhor ali. Já uma startup é um produto que talvez não existe no mercado ainda, ou existe lá fora, você tem que adaptar para o mercado local. E então é muita incerteza, são muitos riscos que você vai validando. Então a startup ela vai validando várias hipóteses. E por isso que muitas startups morrem, porque algumas hipóteses ela investe muito e não muda essas hipóteses, não pivota na hora certa, ou muitas vezes acaba o recurso que ela não conseguiu atingir um número mínimo para poder sobreviver, ou mesmo ela acaba não encontrando, criou um produto que não atende uma necessidade de mercado, que às vezes acontece muito isso. Tudo bem, mas então eu posso pensar assim, que o negócio ela apresenta alguma inovação e um processo de escalonamento, porque todo o resto que você me falou, para mim, vale para qualquer empresa. Se atinge o público ou não atinge, se vai ter sucesso ou se não vai ter, se pode morrer, se não pode morrer. Mas o cerne é, se a minha empresa difere da sua porque a sua traz um produto inovador independente de plataforma tecnológica, ou tem que ter plataforma tecnológica para isso? Ou é só um fator de escalonamento? Que não precisa ter plataforma tecnológica para isso. Eu vejo que uma startup, ela, claro, o ideal é que ela seja escalável, mas eu vejo que é difícil eu ter uma referência no mercado para eu poder já não passar por tantas validações de hipóteses. Tá? Então, qualquer empresa tradicional, você tem referências no mercado que você pode estudar e beleza, eu tenho essas referências, eu vou melhorar vários pontos, claro, todo empreendimento é um desafio, mas hoje, Gumer, eu não sei quanto que se de fato, antigamente, né, eu não sabia se de fato meu produto resolvia um problema, quanto que eu cobro do meu cliente. Eu não sabia várias coisas, entendeu? Então eu fui validando ponto a ponto. Eu não sabia se realmente tablet era o ideal ou era aplicativo para o cliente baixar no celular dele. Então eu tive que validar várias coisas realmente eu não sabia qual que era o meu público inicial. O meu público pode ser todos os restaurantes, mas eu tenho que começar por um público, por um nicho específico. Qual que é o meu primeiro nicho de mercado? Então são muitas hipóteses que eu não tenho, às vezes, como pegar referência do mercado para aprender mais rápido. Bom, eu percebo que, ao contrário das empresas tradicionais, a startup ela busca entender a dor do cliente. O Felipe está aí para nos corrigir, mas ela busca entender a dor do cliente. A empresa tradicional, geralmente, ela parte de um produto para um mercado. A startup não, ela vai atrás, vem nesse processo de validação, e muitas vezes acontece o que se chama de pivotagem, que é a mudança total do rumo, do que seria o pontapé inicial no negócio. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, quando a gente fala de pivotagem, não é apenas de produto, mas pode ser de segmento de cliente, pode ser de canal de venda, canal de aquisição. Então, a gente, ao longo desses 4 anos, a gente passou por vários tipos de pivotagem, né? A primeira, na verdade, antes da Gumer, a gente tinha uma outra startup. Então, logo na faculdade, o setor hoteleiro estava superaquecido, faltava 1 ano e meio para a Copa do Mundo, e a gente detectou uma problemática do hotel, que era check-in e check-out. Então, a gente largou tudo, eu e meus 3 sócios, a gente estagiava, a gente largou tudo e caiu de cabeça nesse projeto, e aí foi batendo a cabeça. Então, a gente detectou, na verdade, que o setor hoteleiro era muito fechado, então era grandes players, era difícil de entrar, que eu precisava integrar com o sistema de gestão dele, várias coisas que eu não sabia antes de começar e de conversar com o cliente, né? Então a gente viu, cara, a gente tinha um produto, não conseguia, né, implantar em um hotel, e a gente tinha um produto que ele vai fazer check-in, check-out, cardápio de room service, cardápio de restaurante, e a gente precisava testar esse produto. Então a gente foi num restaurante, todo hotel tinha um restaurante, e a gente foi testar esse produto no restaurante. Aí a gente viu que o restaurante ele tinha problemáticas muito mais latentes, ele estava, de certa forma, desesperado com essas problemáticas, e era um mercado que a minha força de vendas era muito mais acessível. E aí a gente pivotou o segmento de mercado para restaurante, foi o primeiro ponto.
E nesse ponto a gente tinha um cardápio em tablet e o aplicativo para o cliente baixar e fazer o pedido pelo próprio aplicativo. E a gente validou, a gente tem 2 produtos, na verdade, diferentes, e cada um tem uma proposta diferente. O cardápio em tablet, ele é uma ferramenta operacional, e eu tinha que o cardápio no aplicativo para o cliente baixar era uma ferramenta mais de marketing e relação. E a minha maior problemática do restaurante era operacional. Então, a gente viu que a gente tem que resolver o problema do cliente que está mais latente, senão ele não vai virar prioridade para você. E a gente viu que os ganhos depois, por exemplo, um cardápio em aplicativo, era algo que ele, putz, beleza, legal, só que o primeiro custo a primeira baixa que ele tinha que otimizar o custo dele, ele cortava fora o que era superficial para ele, o que era perfumaria, vamos dizer assim. Algo que agregava para ele, para os clientes dele, só que não era um item essencial para a operação dele. Então a gente fez uma nova, enxugou, né, e focou no cardápio em tablet. E um outro exemplo, ano passado, que a gente pivotou, é o canal de aquisição de cliente. Então a gente estava começando a ter revendedores locais para poder expandir, escalar mais essas vendas. A gente começou a ter representantes locais em vários lugares do Brasil que passaram a vender Goomer. Só que a gente tinha nossas vendas internas, que a gente mesmo vendia, e começou a treinar esses vendedores. Só que a gente viu que a gente estava demandando esforço para 2 canais de aquisição sem ter otimizado um direito. E nossa eficiência em vendas caiu nos 2 tipos de canal. Então a gente pivotou esse ano e falou, cara, vamos voltar a concentrar apenas foco em um canal de aquisição e depois a gente caminha para esse outro canal. O que é pivotar? Pivotar é você mudar... Na minha área a gente chama de benchmark, de turnaround. É dar uma volta. É achar um outro caminho. Pivotar, você falou pivotar. Pivotar ainda é que quando vem muitos termos lá de fora, né? Pivotar eles não traduziram para um termo certo, mas é basicamente você mudar de rumo. Mudar de rota para alguma coisa, tá? Então eu trabalhava com restaurantes, eu pivotei para hotel, eu mudei a minha estratégia, eu mudei de caminho. Então você está seguindo um caminho, você muda para outro, você pivota, você vai pivotando. Entendi. Então eu já pivotei bastante nessa vida, que fui para lá, fui para cá, tô aqui. Graças a Deus estou aqui, né? Na MASP com vocês. E aí, mais questões? Então, daí eu queria entender uma outra coisa. Você falou dos seus sócios, eles começaram antes e tal. E eu queria entender como que é essa estrutura da Goomer? Essa estrutura organizacional, quantos sócios são? Qual a competência de cada um? Como é que vocês se entendem disso daí? Que isso também é legal de entender. Certo. Bom, eu mais 2 sócios, a gente estudou junto na mesma sala da faculdade. Você mais 2? Eu mais 2 sócios. Tá, todo mundo engenheiro? Todo mundo engenheiro, era da mesma sala. A gente fez engenharia de controle e automação na Unesp de Sorocaba. E aí, durante a faculdade a gente já tinha trabalhado junto em alguns projetos e viu que a gente tinha uma sinergia muito grande, né? Na época tinha um quarto sócio que começou junto com a gente a outra startup. E a gente trabalhava muito bem junto e acabou começando a desenvolver essa primeira ideia. E aí, depois que a gente começou a pivotar do hotel para restaurante, a gente, na verdade, no começo todo mundo programava, todo mundo fazia tudo, então era um pouco eficiente, porque todo mundo era da mesma área. E aos poucos a gente foi identificando os gostos de cada um nessa trajetória. Então a primeira startup que a gente teve, na verdade a gente aprendeu como não deveria se empreender. E aí no momento que a gente começou a Goomer, cerca de 4 anos atrás, a gente já tinha identificado o que cada um se dava melhor. Então, e caiu exatamente o que uma startup precisa, assim, né? As 3 competências, que é negócios comercial, que no fim eu nunca fui bom nessa área, eu tive que aprender e hoje em dia eu me viro. A outra é design, o X, né, que é a experiência do cliente, e a outra é tecnologia. Então a gente reuniu design, experiência do cliente, tecnologia e negócios, que é tanto comercial, tanto lidar com parceiros, novos negócios. Muito legal. Fala aí um pouco, Reginaldo, você não está falando nada. Ele está fazendo meditação, ele está cinzento. Tá lá. Bom, o Felipe é a autoridade do assunto aqui, né? E é o nosso convidado, então acho que a atenção é ele. Mas gostaria que você falasse um pouquinho do fuck, porque todo mundo acha que a vida é... Não é palavrão. Não é não. Na verdade é um termo das trapalhadas. Porque todo mundo acha que a vida do empreendedor é uma linha reta e tal. E no fundo não é. Então você tem lá seus altos e baixos. Nem tudo é uma reta. Você tem que desviar, pivotar, enfim. Então com certeza houveram situações na própria Goomer que fizeram mudar de rumo tanto na pivotagem. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho desses pontos que são as dificuldades
tanto de quem está começando, de uma startup, como dos empreendedores aí já de algum tempo. Porque é nessa dificuldade que falam, assim, uma vez eu estava conversando com um rapaz também que tem uma startup, daqui a pouco eu vou lembrar, mas é um negócio assim voltado para parte, assim, ele trabalha com a comunidade negra. É um trabalho bem interessante. E uma vez ele falou para mim assim, minha startup, eu preciso de um investimento porque eu estou no Vale da Morte e tal. Então, esse problema quando entra no Vale da Morte, daí o cara fala, é isso também? Também. Na verdade, os desafios são diários, cada vez esse desafio aumenta, né? Os problemas aumentam, só que com o tempo você vai se calejando, né? Então, logo no começo, que nem na primeira startup ainda, a gente começou a ganhar uma visibilidade e a gente fechou com a Rede Accor, que é a maior rede, que é Ibis, a maior rede que tem na América Latina. A gente fechou 20 hotéis da América Latina inteira, fechamos, batemos martelo. Você fechou o negócio? Não, fechamos o negócio de fechar os 20 hotéis, né? Só que aí passou 2 meses, a gente estava fazendo alguns ajustes especificamente para eles, e eles deram para trás e falaram, estão desenvolvendo isso na França. E aí tem aqueles altos e baixos, tá? Então hoje em dia, quando acontece, fechamos um negócio muito bom pra gente, a gente não fica eufórico, e ao mesmo tempo, quando acontece coisas ruins, a gente não fica também mal, porque a gente se calejou nesses altos e baixos, né? Mas acontece diariamente isso. Então, alguns desafios, esse foi o primeiro, né? Então, a gente depositar aí todas as esperanças em um cliente só, e realmente não olhar também muito para o mercado. Ouvir, às vezes, no começo também, um ou 2 clientes só. Então, a gente tomou, ou até mentores, isso é a principal coisa. Às vezes, vinham mentores falar com a gente, dando opinião própria, e a gente não filtrava as opiniões dos outros. Quem vai falar se está certo ou errado é o mercado, é o cliente. Se tem um problema, se tem tudo. E hoje tem metodologias para você, para te apoiar com isso, né? Então a gente ouvia muito mentores lá atrás e desviava para cá, então a gente gastou muito tempo indo para um lado e para o outro e não ouvindo o que o mercado tinha para dizer. Qual o problema do cliente que eu estava querendo atacar? Será que aquele era o cliente certo? Então, esses foram os primeiros erros. A gente ficar ouvindo muito, às vezes, mentores, sem filtrar. Mentoria é muito bom, acho que todo mundo deve ter mentores, só que tem que filtrar. Tem que filtrar, pegar opiniões de vários mentores, principalmente empreendedores que já passaram pelos desafios, e não qualquer pessoa. Senão você pede opinião para sua mãe, ela vai falar para você largar a mão dessa startup e arrumar um emprego. Né? Exatamente. Então, ao longo desse caminho teve muitos desafios, principalmente relacionado a pessoas. Então, que é o principal. Primeiro, você se autoconhecer e saber tratar com essa inteligência emocional. Depois tem esse alinhamento estratégico que nos altos e baixos, principalmente quando você não está calejado, e sempre vai ter alguém que também não está calejado e nos baixos vai espanar, e nos altos também às vezes vai ficar tão eufórico que também você tem que levar para baixo. Então você tem que ter esse alinhamento, essa empatia muito grande, e acredito que uma humildade muito grande também de ouvir todo mundo e você internamente saber o que filtrar ou não. O que o cara fala lá, né? Legal, o Alexandre Becker, equilíbrio emocional do empreendedor, requisito básico, perfeita colocação. E tem outros comentários também que, se a gente não responder agora, gente, pois os nossos âncoras aqui respondem vocês aí, cada um, tá bom? Muitas participações, muito legal, são pessoas que vocês conhecem, com certeza. Algumas sim. Então tá. Bom, qual é o próximo assunto? Não, então... Pode falar, doutor. Qual o próximo assunto? É ótimo, startup. Daí eu queria entender... Receita de bolo, né? Daí eu queria entender o seguinte. Então, daí você montou a primeira você achou que tinha fechado lá com o grupo o arco, não deu certo, quebrou. Isso. Muito bem. Tá. Mas daí nessa outra, na hora que você começou essa outra, nesse começo, quem é que botou dinheiro? Como é que foi esse negócio? Então juntou lá os 3 engenheiros, muito bem. E aí, como é que faz? Botou dinheiro? Como que foi esse negócio? Bom, esse início? Depois eu vou chegar no momento seguinte. Eu vou te perguntar no seu processo de inovação, assim, isso. E se você passou por equity ou não, quem está botando dinheiro depois? Tá, então beleza, a gente teve essa primeira startup, acabamos tendo aí divergências estratégicas com um dos sócios, cada um queria seguir para um lado, a gente acabou vendendo essa empresa por um valor simbólico para esse sócio, e eu e meus 2 outros sócios começamos a seu filho? Do zero. Se fosse ele que tivesse comprado a startup pelo valor simbólico.
Já ia fazer. Aí o Reginaldo. O filho já comprou. E a gente então começou a Gumer do zero, a gente aprendeu como não se deveria empreender. E quando a gente começou a Gumer, praticamente a gente já tinha todos os fundos que a gente tinha, pouco que a gente tinha guardado, já tinha gasto, né? E o dinheiro que a gente fez de venda deu para durar 2 meses aí. E a gente começou a acelerar nesse processo, então a gente ficou 1 mês sem desenvolver nada, só fazendo pesquisa de mercado, conversando com caras especialistas de mercado, entendendo qual que seria realmente o problema que a gente ia atacar, um preço válido, criando de fato um plano de negócios aí, não no termos de plano de negócio tradicional, mas um modelo de negócio para hipóteses para a gente validar. E aí no primeiro mês a gente conseguiu o primeiro cliente, no terceiro mês conseguiu o segundo cliente, sempre avançando aos poucos esse produto, e aí a gente detectou que precisava integrar com os sistemas de gestão, tá? E a gente foi atrás dos principais players de sistemas de gestão. Ao mesmo tempo, a gente viu que a nossa grana dava por mais 2 meses. E Posso perguntar, era quanto? Vocês começaram com quanto? A gente não sabia quanto precisaria. A gente, na verdade, precisaria de dinheiro para sobreviver, para pagar os custos ali da Gumer. E a gente foi, na verdade, vendo com o mercado, no estágio que a gente estava, o quanto era um dinheiro ideal para pegar, na verdade, quanto de equity eu poderia dar no máximo. Então, logo de cara, você dá 30%, não tem como. Não, mas você não pegou equity logo de cara. Você começou e teve a barriga invertida? Eu vou explicar uma linha. Então, a gente, na verdade, foi atrás de players do mercado para poder, na verdade, conseguir mais clientes, com a integração conseguiria mais clientes. E aí, ao mesmo tempo, a gente estava procurando investidor. Na época, a gente tinha uma previsão de captar 150 mil, que era algo que ia durar 1 ano, 1 ano e meio, para a gente sobreviver. E os 3 só sobreviver e contratar um vendedor. Então, e a gente calculou 150, acho que era por 15%, um valor de 1 milhão. Que quem olha no papel fala, cara, vocês não têm nada, essa empresa não vale 1 milhão. Então, mas na verdade a gente pega com referências no mercado isso, tá? No começo é muito feeling, é muito chute assim, confiança também, e tem que atacar o emocional. Valor, né? Confiança nos empreendedores, confiança no projeto. Porque o modo de avaliação de empresa tradicional, você vai levar em consideração ativo, patrimônio, faturamento, né? Em alguns casos, geração de caixa, de fluxo de caixa. E no caso de startup é diferente. Então, o Felipe já passou por todo esse processo e entende bem como que funciona o valuation futuro, exatamente. A gente faz previsões, faz cálculos, faz tudo, mas planilha aceita tudo, né? Então, todo investidor que quer conversar fala, cara, planilha aceita tudo. Então, o primeiro investidor, na verdade, todas as vezes que a gente captou, na verdade, a gente estava no momento certo, na hora certa, com o preparamento certo. Então, a gente estava buscando investidores, e aí a gente foi integrar com um sistema de gestão, foi ter uma conversa com um parceiro para poder integrar os sistemas, e ele falou, cara, gostei, na verdade eu queria participar participar mais ativamente do negócio de vocês. Eu dei um Ctrl Alt ali, já virei o PPT de investimento e já comecei ali a fazer o pitch para ele, né? E aí ele falou, cara, eu olho para você, era um empreendedor do setor de tecnologia e tecnologia para restaurante também. Então, isso que é a principal coisa. Ele tinha muito smart, dinheiro também, mas muita inteligência de mercado e cliente que poderia ser igual ao nosso, que era o nosso potencial cliente. Então, ali ele falou, cara, eu vejo você como eu estava 18 anos atrás. Na planilha parece que não vai, mas no meu sentimento, no emocional, eu vou. E a gente negociou lá, então a gente desceu de 150 para 80 mil na época, porque ele falou, eu consigo ajudar com isso por 15%. Na época foi um valuation muito baixo, porque a gente tinha 3 meses de empresa, a gente precisava, ou era isso, ou talvez a gente ia fechar a operação em 5 meses. E ele trouxe, e aí que eu descobri o que realmente é um investidor anjo. O cara até hoje é mais que amigo nosso, e ele apoia o negócio, ele vendeu muito Gumer, ele tá no cliente para vender o dele, ele já, cara, vem aqui, tá. Ele vendeu muito Gumer no começo, ele realmente foi um anjo, assim, que deu bastante conhecimento. Esse foi o primeiro que você fez? Esse foi o primeiro. Mas depois foi pessoa de... física que entrou? Foi pessoa física que entrou. Equity mais ou menos, então, né? Isso, foi então, um sócio que entrou. Foi um sócio, 15%. Sócio investidor. Uns 600 mil de valuation na primeira. Tá. Aí, beleza. Passou um ano, a gente atingiu o nosso a gente chama de break-even miojo, né? Você tá pagando suas contas, só que ainda comendo miojo. Então, não é o break-even ideal. Então, a gente atingiu o break-even depois de um ano. E aí começou, conforme mais entrava receita, mais a gente ia investindo. Só que a gente estava naquele investimento pouco a pouco, porque
O modelo de negócio de startup geralmente é mensalidade. Então, você não tem uma receita inicial grande com uma venda. É porque o seu negócio é baseado em receita recorrente, Receita né? recorrente. Então, por exemplo, a gente não vende assim, vamos dizer assim, o custo de implantação é para cobrir custos apenas, e eu ganho na mensalidade. É que nem um Spotify, é que nem um Netflix, ou outro tipo de serviço. Tá? Então, é mensalidade. No caso do Netflix, por exemplo, antigamente a pessoa comprava um filme. Então ela tinha um dinheiro inicial alto e esse dinheiro inicial alto ela reinvestia rapidamente. Entendi. Como eu tenho mensalidade, eu não consigo reinvestir rapidamente. Então por isso que as startups precisam de investimento para ela poder crescer rápido. Só que ao mesmo tempo, a longo prazo, o modelo de recorrência ele é muito mais lucrativo. Só que no início eu preciso de mais capital. Tá, mas daí você pegou, no primeiro caso, 80 mil com esse primeiro investidor. Aí a gente atingiu... Mas espera lá, quanto tempo depois da abertura você pegou 80 mil? Foram 5 meses de empresa. Tá. A partir daí, esses 80 mil, você conseguiu atingir o plano que você tinha traçado para ele? Isso, na verdade não o plano que a gente tinha traçado. É claro, sempre o Excel vai aceitar qualquer coisa e sempre você acaba projetando para cima. Né? No começo é muito altos e baixos ali em vendas. A gente atingiu pelo menos o break-even, esse é o ponto mais importante. Cabeça respirou, passou o desespero. Fora d'água, né? Aí, beleza, a gente começou a contratar mais gente, que o faturamento tinha aumentado e tal. Tinha épocas aí que 2 ou 3 clientes ficavam na adimplente 5 dias, aí o caixa já dava aquela barriga assim. E aí até coisas que pouca gente sabe, a gente teve que pegar empréstimo em banco, coisa pequena, acho que era 5, 10 mil reais, empréstimo em banco, para poder suprir esse caixa, poder pagar os funcionários, para depois recompensar com longo prazo. Tá, mas e daí? Depois desse, veio outro investimento? Aí, beleza, a gente atingiu o break-even de novo e a gente sentiu que estava sendo amarrado de novo, porque a gente não conseguia crescer rápido, tinha muita coisa para fazer, muito potencial, a gente não estava conseguindo crescer rápido. Aí a gente decidiu por uma nova captação. Aí o nosso plano era captar 500 mil por 10% de equity. Aí um valor de empresa de 5 milhões. Aí você fez um novo valuation. Um novo valuation. Legal. Exatamente. Quem que fez esse valuation? Vocês mesmos daí? A gente com a ajuda de outros empreendedores que já tinham passado pela mesma situação. Então a gente viu, beleza, hoje minha receita recorrente é tal, eu estou no estágio tal, já não tenho tanto risco ou tenho tais riscos. E aí você vai pegando, beleza, empresas que estão no mesmo estágio que eu estava, conseguiram captar quanto por quanto. Então, o que a gente viu? Eu tive um investidor anjo que eu perdi muito no começo, 15%. Agora, quanto que eu posso, nesse investimento de 500 mil, quanto que eu posso disponibilizar de capital para não ser comprometido lá na frente? Porque depois desse investimento de 500 mil, eu tenho que fazer mais uma rodada de Series A, depois próximas rodadas. E na próxima rodada, eu não poderia ainda perder meu controle da empresa. Pois é. Então, o que a gente viu? A gente pode dar no máximo 10% nessa rodada. Por quem? A gente já tinha dado 15%, aí eu falei, cara, a gente pode dar no máximo 10% dessa rodada. E aí a gente tinha uma previsão de captar de 300 até 600 mil. Então, 10%? A gente tinha uma previsão, 300 a 600 mil para captar. Ou essa grana ia durar 18 meses, ou ia durar 2 anos. E aí a gente viu, beleza, a gente pode dar no máximo 10% de equity. Então 10% de equity daria 500 mil. Então a gente foi fazendo esse balanço. E daí deu certo? Aí deu certo. Esse foi o segundo. Mas na verdade, o que a gente fez? O nosso modelo, todo mundo conhece dono de restaurante. Tá? Eu tenho 2 tios dono de restaurante, todo mundo conhece algum dono de restaurante. E aí a gente queria utilizar uma estratégia de crowdfunding, né? De equity funding, através do Brota, essas plataformas online, onde você tem apenas um contrato e você tem vários investidores anjos. Então a gente utilizou esse modelo porque eu ia ter uma gama de 50 investidores, ia gerenciar como se fosse um só, então ia ter 50 investidores falando de Goomer e vendendo Goomer, porque, cara, investir em uma empresa que tem tecnologia para restaurante, eu estou aqui no restaurante, vou divulgar o Goomer. E seria uma estratégia também de captar grana, também captando aí alcance de mercado. Tá? Porque todo executivo, cara que vai pôr dinheiro, ele mostra muito restaurantes, que seria o mercado. Eu entendo, mas eu faço essas perguntas para você desses investimentos aí, para entender, até mesmo para quem está assistindo, assim, entender qual é a dificuldade de captar. Porque às vezes a gente vê tudo isso, por isso que eu fico insistindo. Porra, com quanto você começou? Para indivíduo, assim, às vezes não precisa de muito dinheiro para começar. Você já consequência. Investimento é consequência. Para entender essa dificuldade. Para mim, o ideal seria que você não precise pensar numa próxima rodada de captação.
Porque é o dinheiro você tem mais que caro, aproveitar, né, que meu? é o dinheiro Porque, mais caro. o cara abre a startup já pensando em fazer equity, mas ele não pensa quanto é caro. Foi o caso do seu primeiro, né? Exatamente. Então, depois, até para gerenciar investidor, tudo, você gasta um tempo que você poderia estar vendendo, atingindo mais cliente. Então, complementando, a gente tentou fazer essa captação via Crown Act, mas na época ainda não estava regularizado isso no Brasil. Então, a gente cortou e pegou 10 investidores, captando 400 mil por 8%. E aí, a gente, com esses 400 mil, durou mais um ano e pouco. Então, em agosto do ano passado, a gente voltou a atingir um break-even mais não um break-even miojo, é um break-even real. A gente voltou a crescer. E aí, na metade do ano passado, a gente falou, cara, a gente estava no timing certo do mercado, a gente tinha lançado um novo produto para restaurante com atendimento do balcão. E a gente falou, cara, precisamos tá no time certo, a gente estava recebendo muita demanda, a gente não estava aguentando a demanda do mercado para novos produtos, para novas coisas. Então a gente falou, cara, precisamos captar mais uma rodada. E aí essa rodada é de 3 milhões, que a gente está no processo de diligência já. Deve entrar em pouco tempo. Mas essa rodada de novo, a gente já tinha atingido o break-even, talvez não precisasse captar dinheiro, a gente está crescendo bem mais, a gente quer mais. A gente quer crescer mais. A gente Mas agora essa rodada é com pessoa física também ou é com fundo? Não, é com fundo. Essa rodada já é com fundo. Eu não posso falar ainda muito mais. Qual é o fundo? Tudo bem. Mas vai ter que falar que é o problema. Olha a câmera da verdade. Pode ficar convidado aqui. Não, você quer falar qual é o fundo? Não, na verdade, eu acho que ele acabou de falar pra gente onde a empresa está. E é interessante qual é o teu ponto de vista para onde a empresa vai. E como que você enxerga o futuro justamente dessa empresa. Se agora você está no momento de equilíbrio e que está entrando um fundo e tal, a partir desse fundo que você vai encorpar e tal, para onde vai a empresa e quais são os próximos passos a partir daí? Legal, bom, falando de números hoje, o que é a Goomer, né? Apesar de quase nem todo mundo conhecer, fazer uma comparação com uma startup de alimentação que todo mundo conhece, que é o iFood, tá? O iFood, ele transaciona hoje 6 milhões de pedidos por mês, tá? O Goomer transaciona 10% do que um iFood transaciona de pedidos. São negócios diferentes, um é delivery, a gente é dentro do restaurante. São negócios diferentes, mas a gente transaciona um volume de 10% do que um iFood transaciona. O iFood ele tem 25 mil clientes, a Goomer tem 150 clientes. Então a gente transaciona, e quanto mais transação a gente faz, mais eficiência operacional a gente está gerando e mais aumento de consumo a gente está gerando. Então a gente pegou uma atração muito boa, uma validação muito boa do mercado e agora a gente está no time certo desse novo produto. Se a gente vê lá fora já tem mais de 300 mil tablets nos Estados Unidos implantados. Mas é muito legal. Eu fui no Café com Gato, que eu adoro, né? Eu tenho 200 gatos, sempre vou lá. E assim, lá que eu... Nossa, nunca tinha visto. Eu fiquei de cara, assim, é muito rápido. Você quer consumir mais, porque você vê foto, né? Quero esse doce, quero esse bolinho. Na prática, a gente diminui 1/3 do número de... O Café com Gato tem, né? Café da minha amiga lá. O Goomer implantado isso, lá? Tem, é incrível. Então, eu fui lá que eu conheci. Na prática, a gente visa a eficiência operacional. Então, a gente está caminhando hoje para se posicionando como alto atendimento para food service, né? Então, e focado na relação, na experiência do cliente, melhorar a experiência do cliente na alimentação. Então a gente vai fazer parte da evolução do restaurante e o nosso intuito é encontrar essa perfeita harmonia entre a tecnologia e o ser humano, porque hoje a tecnologia consome o ser humano. Então se a gente quer melhorar a experiência de alimentação com tecnologia, a gente não pode fazer com que a tecnologia inverta o papel, a gente tem que fazer com que ela não seja percebida no restaurante. Foi tão fluido a minha experiência lá que eu nem percebi que eu interagi com a tecnologia. É isso que a gente quer, esse caminho nosso. E interação pessoa, B2C, com a nossa tecnologia através de um restaurante. Bom, então quais são os próximos passos, para onde vai? A gente tem 3 minutos. Certo. Bom, os próximos passos é seguir nosso propósito, né? Então a gente é continuar crescendo em restaurantes com atendimento em mesa. A gente já está em mais de 60 cidades no Brasil, em todas as regiões. Continuar essa expansão forte no Brasil. A gente começou com um produto novo ano passado, que é o Totem de autoatendimento. Então, quando você vai num restaurante com atendimento em balcão, que também não era experiência legal, esperar fila, tal, e não saber direito o que você pode consumir. Então, a gente entrou nesse novo mercado que duplicou o nosso tamanho de mercado. A gente começou por um nicho que não era tão bem visto, agora a gente ampliou esse tamanho de mercado com um novo produto. Esse produto ainda não está totalmente escalável, então está em clientes como Madeiro, Cacau Show, e a gente está expandindo agora, deixando esse produto escalável para poder atender todo mundo do Brasil também. E além disso, a gente já tem alguns pezinhos e algumas grandes marcas que vão levar a gente para a América Latina. Então, o que eu sei é nos próximos 2 anos que vai ser isso, e aí nos próximos
vamos dizer assim, 5 anos, com certeza a gente vai caminhar para alguma coisa mais relacionada ao cliente final, a experiência do cliente final. Olha só, nós temos 2 minutos ainda e está finalizando o nosso tempo. Então eu gostaria que você falasse, depois o Nicolau, qual é o teu ponto de vista com relação a como é encarado o empresário brasileiro? Porque tem aí em determinados momentos que acha que o empresário é explorador, tem uma visão bem negativa em cima do empresariado. Como que você encara isso e o que você acha que isso melhora nos próximos tempos? Bom, eu acho que as empresas antigas, que acho que tem muito essa visão de que, principalmente indústria e tal, hoje em dia, como a tecnologia está roubando todo esse trabalho mecânico, então as empresas têm que valorizar as pessoas de alguma forma para elas serem criativas. Então hoje a empresa que não é criativa e que não inova, não sobrevive. Então a tecnologia, no fim, forçou as empresas, os empresários a olharem mais para as pessoas e valorizar as pessoas para elas serem mais criativas e tudo. Então a empresa hoje que não valoriza a pessoa não é criativa e sai de lá, ou vai acabar o trabalho mecânico. Então os empresários exploravam as pessoas quando era trabalho mecânico. Tá? Então hoje as pessoas, querendo ou não, elas estão mais humanas. Principalmente a nova geração, elas estão mais humanas, e eu acredito que cada vez mais o trabalho vai ser prazeroso e não vai ser porque ele vai se tornar criativo, comunicativo, não vai ser mais mecânico. Legal. Igual a gente, ser espontâneo, criativo, a gente está no caminho certo. Bom, gente, estamos encerrando, né? Obrigado. Vocês gostaram, né? Por isso que a gente fez curtinho, pra vocês ficarem com gosto de quero mais. Depois a gente aumenta. Falta 15 dias. Daqui 15 dias de volta. Tchauzinho em 20 segundos para vocês. Bom, gente, obrigado, Felipe, pela colaboração aí, pela tua visão. Nicolau, obrigado, Carlinhos, e vamos que vamos. Deixa seu contato. Apesar de a gente voltar daqui 15 dias, a gente tá de nós volta. vamos ter que esclarecer algumas coisas, alguns termos aí que ainda ficou no ar, que são específicos, para que todo mundo consiga entender. Tá, vai subir o letreiro. Vai ter mais coisa. Obrigado, gente. Vai subir o letreiro, olha os créditos da produção. Obrigado, meninos. Máximo Comunicação. Foi um sucesso. Obrigado.